Boa tarde, boa tarde, boa tarde, galera! Como que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Essa é mais uma live de esquenta aí para o nosso workshop. Vamos testar aqui os áudios, ver se está tudo funcionando. Vamos lá, o microfone ok, áudio ok, maravilha! Tudo pronto então para mais uma aula, mais uma live, né? Onde a gente está fazendo aí um aquecimento, um esquenta para o nosso workshop que vai acontecer no dia 9 de março, na próxima quinta-feira, hein? Que vai ajudar você que quer passar em medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem a conquistar sua vaga, beleza? Então vamos já compartilhar a tela aqui para a gente começar a nossa aula, né? E não se esqueça então, sempre, tá? O nosso workshop que vai rolar no dia 9 de março, ele vai trazer para você dicas importantes e interessantes para que você possa começar ou dar o primeiro passo aí, né, nessa jornada na sua preparação para a prova do Enem, tá legal? Então deixa eu só organizar aqui um detalhezinho para ficar bem bonitinha a tela para vocês. Aí, maravilha. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, o nosso workshop, ele vai tratar com você 5 tópicos aí que vai te ajudar na sua preparação. Então nós vamos mostrar para você como definir o seu plano A, como colocar seu cérebro no seu time, ajudando você a organizar seus estudos, e você também vai entender o que precisa estudar de mais importante para o Enem, a real importância de resolver vários simulados e também algumas dicas para planejamento de estudo, tá legal? Então você pode se inscrever no nosso workshop, vai ter um link aqui nos comentários ou às vezes até na descrição desse vídeo, tá bom? Então você clica lá, se inscreve. Não esquece também de entrar no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Lá que a gente vai mandar alguns detalhes importantes do nosso workshop, e vai ser na quinta-feira às 19 horas, vou colocar aqui certinho, né? No dia 9/3, quinta-feira à noite, tá? Às 19 horas e 33 minutos. Não vai perder, hein? Já deixa agendado aí a nossa aula que vai rolar, então, nosso workshop. Você é aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem. Olha, se você quer passar em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem, você não pode perder, tá legal? Bom, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Do que se trata a nossa live, que é um assunto que a gente vem acompanhando, a galera que está se preparando aí para a prova do Enem. A galera sabe que muitas vezes a gente peca, né? Erra ou perde alguns exercícios por bobeira. Cara, não pode. Nossa, que dó que eu fiquei de uma galera que pegou a prova depois, na hora que foi conferir. Professor, não acredito que eu errei esse exercício. Cara, eu estudei o ano inteiro e aí por bobeira, uma falta de atenção, um assunto fácil desse, né? Que é razão e proporção. Porém, tem algumas dicas e alguns detalhes que eu vou trazer para você nessa aula. Você não pode perder, tá? Assiste o vídeo até o final, que tem várias dicas que você vai garantir, né, o acerto desse tipo de questão. Não pode mesmo perder, tá? Faz muita diferença. A gente viu agora, né, as notas de corte do SISU das faculdades, o quão elevado elas estão. Então, um exercício faz toda a diferença em matemática, tá? Sem falar que a disciplina que ajuda muita gente aí, né? Quanto melhor você for em matemática, né, melhor é a sua nota final do Enem. Bom, então vamos lá. Para a gente começar a falar de razão e proporção para você garantir sua vaga em medicina pelo Enem, é lógico que a gente vai entender ou analisar como que o Enem cobra esse tipo de exercício na prova dele e como a gente vai resolver esse tipo de situação. Então perceba que é bem fácil, mas antes eu gostaria de falar contigo uma observaçãozinha que é com relação aos distratores do Enem. Você já ouviu falar dos distratores? O que é isso? É quando o Enem monta uma alternativa. Ali você lê o enunciado, todo bonitinho e tal, só que o Enem coloca uma alternativa, tem a certa lá, mas vai ter uma que pode causar uma confusão na sua mente no momento que você está resolvendo, porque eu sei que a galera que está resolvendo a prova do Enem, às vezes se sente pressionado, né? Aquela aflição de ter que fazer logo o exercício porque tá acabando o tempo e tal, e às vezes você lê com um pouquinho de falta de atenção e acaba caindo nessa pegadinha do Enem, que ele coloca uma alternativa muito parecida ou que confunde alguns detalhes, tá legal? Então vamos começar aqui lendo um enunciado de um exercício para a gente ver como que a gente trabalha
com o lance de razão? Quer ver? Vamos lá. Então é um exercício típico de razão e eu já deixo até uma perguntinha no ar aí. Para você, o que significa a palavra razão no estudo de matemática? Já vai pensando aí que daqui a pouquinho, assim que eu terminar de ler o enunciado, eu vou contar para você. Bom, então o exemplo 1, ele dita ou traz o seguinte para nós. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura e os assentos ainda disponíveis. Opa, desculpa, deixa eu voltar a ler de novo aqui, né? Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extra. Bom, vamos marcando aqui ações, porque é interessante quando a gente for brincar com exercícios do Enem, como eu disse, você às vezes não percebeu que é um exercício de razão, mas eu já vou te dar uma dica. Tem uma palavrinha aqui que já garante para a gente que vai ser resolvido por meio de razão, que é isso aqui, ó, comparação. Lembra daquela perguntinha, o que é razão? Eu vou contar para você daqui a pouquinho que razão nada mais é do que a comparação entre grandezas, tá? Mas daqui a pouco eu falo isso. Então, eu já percebi, aqui tá a dica. Quando ele fala que está comparando duas coisas, daqui a pouco você já vai conectar e falar assim, pô, você está comparando, então é um exercício de razão que eu tenho que fazer. Então você já faz mais tranquilo, porque é um exercício mais fácil. E aí já vai conectando as atenções, né? O que ele compara com o quê? Pô, ele está falando aqui, eu nem terminei de ler o exercício, eu já estou interpretando para resolvê-lo. Então esse tipo de exercício é assim que a gente tem que fazer. O exercício do Enem, você vai identificar o comando dele e já vai meio que modelando toda a estrutura. Então eu já sei que eu vou ter que comparar daqui a pouco, ó, os assentos já vendidos com quem? Com o total. Tá bom? Ó, então já estou com isso na cabeça. Beleza. Aí ele continua. Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Então tá lá, ó, né? Ele colocou ali pra gente no ônibus os assentos que foram vendidos, os que estão ali e tal. E aí ele pede para nós. Aí você vai ver aqui no próprio comando da perguntinha, né? Qual a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos. Tá vendo lá? Então ele quer justamente fazer ou que você monte essa razão. E é muito simples mesmo, tá? Mas eu preciso ficar esperto com um detalhe. Então vamos primeiro entender o que vem a ser razão. Bom, o primeiro passo é que razão nada mais é do que a divisão entre dois valores. Sim, nós vamos escrever numa forma fracionária uma razão e ela vai ficar sempre do tipo A para B. Inclusive, essa é a leitura da razão, A para B. Mas, para a gente entender os exercícios no Enem, a gente precisa da essência e não só do resultado da divisão, que eu vou até falar mais para frente, hoje na nossa aula. Tá? Mas aqui, quando a gente fala de razão, você tem que lembrar que nós estamos fazendo uma comparação entre grandezas. Esse é o grande lance que a gente precisa compreender para poder trabalhar com esse tipo de exercício. Então, percebeu que o exercício é de razão no Enem? Já saca, pô, eu preciso fazer uma comparação com essa parada aí, tá? E aí vem um outro detalhe que, vejam bem, a gente quer comparar os assentos que já foram vendidos com o total de assentos. O Enem é cheio de gracinha, né? Quando você olha aqui no desenho que ele colocou do ônibus para nós, perceba que ele colocou do 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei o que, até o 42, tá vendo? Então você já tem, você não precisa ficar contando um por um. Já saiu automaticamente o total de assentos para nós ali. Eu nem vou perder tempo contando. Eu já sei que o total de assentos é de 42. Agora, eu preciso contar aqueles que já foram vendidos. Então, só lembrando, né, toma cuidado, porque os já foram vendidos têm a cor mais escura. E aí, como eu fico com o pé atrás com o Enem, vai que ele coloca, tipo, trocado, tá ligado? Ó, os assentos já vendidos é a cor mais clara.
e aí você conta as escuras. Então fique esperto, tá? Ou, sei lá, você trocou no meio na pressa, ali no meio da leitura, você trocou e acha que os acentos vendidos é de cor mais clara. Então toma cuidado, tá bom? Então, agora eu vou fazer essa contagem, porque eu vou precisar, né? Para garantir. Às vezes na hora da prova tem uma sequencinha bonitinha ali, mas bate o olho para a gente garantir, conta certinho, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 assentos que foram vendidos, né? Então, os vendidos, nós temos uma quantidade de 16. Maravilha. Aí, vamos lá. O cara que não assistiu essa aula, né? Ele está tentando uma vaga para medicina numa das 33 mais desejadas do Enem, e ele não assistiu a nossa aula, a nossa live aqui do esquenta do nosso workshop. E aí, muito desatento, o que ele faz? Ele vai lá e anota o seguinte: 42 para 16, e tem essa alternativa, né? Porque ele falou assim, a razão é comparar por meio de uma divisão. Olha lá, eu já sabia que era A sobre B. E aí ele colocou o total como 42, o número de assentos vendidos como 16, colocou 42 em cima, o 16 embaixo e errou o exercício. Perdeu a questão, tá? E isso aconteceu com alguns alunos aí e eu fiquei bem chateado. Por quê? Cara, por mais que a gente veja isso no comecinho do ano, a gente não pode esquecer desse detalhe. Quando a gente fala de razão, nós temos dois nomes para esses elementos aqui, ó. O primeiro é o que vem antes, ou seja, ele é chamado de antecedente. O antecedente é o que é citado primeiro. O segundo é chamado de consequente, é o que vem depois. Então, existe essa ordem para eu marcar. E veja, ele pediu a razão entre quem ele falou primeiro? Assentos vendidos. Então, eu tenho que colocar o 16 lá em cima. Depois, ele comparou com quem? Com o total de assentos. Pronto, alternativa A. Tá bom? Então, veja que é um detalhe básico, né? Depois que você entende, fala, pô, realmente é facinho. Mas, para quem vê uma vez e não faz mais exercícios, pode ser que esqueça dessa informação preciosa, principalmente da ordem, e acaba capotando, né? E aquela conversinha dos distratores, né? Agora que eu já sei que razão é uma comparação e tal, já entendi por que o professor leu o enunciado e destacou lá, e o lance dos distratores, né? Perceba que, além desse 42 sobre 16, que poderia ser uma falha sua na leitura ou na interpretação, e aí você colocar ele, perceba que você tem outras possibilidades também, na verdade, de marcar os valores. Como, por exemplo, note aí que se a gente tem 16 poltronas, né, que foram vendidas, você vai ter 26 que não foram vendidas. Pode ser que uma pessoa um pouco mais distraída tenha comparado 16 com 26, as vendidas com as não vendidas, que também poderia ser uma pergunta do enunciado, tá? Poderia ter comparado tipo 26 com 42, que ele contou as cadeiras mais claras, enfim. Veja que são exercícios fáceis, mas cheio de armadilhas, que pra gente cair aí é muito fácil, não é mesmo? Então fica muito esperto, porque um exercício como esse, se você perder, além de uma questão a menos, né, tem o TRI também que pode derrubar ainda, né, cara? Então, ficar esperto, tá? Isso aqui não pode prejudicar nossa nota aí pra gente conseguir nossa vaga em medicina, beleza? Quer ver? Vamos brincar mais um pouquinho com mais exercícios de razão? Vamos ver como que outras possibilidades de exercícios que são cobrados. Essa daqui é uma, tá? Parece bastante. Exercício só de contar, bonitinho, um dos mais fáceis que tem. Agora, um outro tipo de exercício que aparece na prova do Enem envolvendo razão é no qual a gente parte de uma razão e encontra suas proporções para poder fazer comparações entre elas. Ó, não estou comparando grandezas. Quando eu falei comparar entre elas, eu estou falando tipo assim, verificar qual é a maior, qual é a menor, tá bom? Então isso acontece nesse tipo de exercício aqui, ó. Acompanhe comigo o enunciado, ó. Deixa eu tomar uma aguinha primeiro. Olha lá, ó. Os gráficos representam a produção de peças de uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Na hora que você lê assim, dá até uma impressão que vai ser um exercíciozinho de regra de 3 lá na frente, né? Eu vou comparar funcionário com o número de dia, mas calma, vamos ler mais um pouquinho, porque até para ser regra de 3, a gente tem um padrão, tá bom? Que aí a gente vai fazer uma aula específica só de regra de 3 aqui pra gente se preparar para a prova do Enem desse ano, beleza? Mas vamos com calma. Então ele falou lá que está comparando, né? Ele já percebi que o gráfico mostra a produção de peças, né, e também as horas dos funcionários no período de 5 dias. E que cada dia
o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. O seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão... Opa, já deu de graça pra gente o que eu tenho que fazer, hein? Ó, brincar com razão. E outra coisa que eu já vou destacando aqui na minha primeira leitura mesmo, para não perder muito tempo, né? Eu sei que você não vai ter corzinha assim bonitinha na hora da prova, mas faz um destaque de qualquer jeito ali, grifa, né? Faz uma bolinha em volta das palavras que você julgar importante. Então, por exemplo, eu já percebi que quanto maior for a razão, então já estou de olho na maior razão. Vamos ver o que ele fala dela. Entre quem? Entre o número de peças produzidas. Olha lá, agora que eu já estou esperto, eu já vou vendo qual vem em cima e qual que vem embaixo, tá vendo? Ó, o número de peças produzidas e embaixo vai ficar o número de horas trabalhadas. Maior será a eficiência dessa metodologia. Beleza, olha como que funciona certinho o esquema que eu falei contigo no exercício anterior. Você identificou que é uma razão, você vai fazer uma comparação. Quem ele falar primeiro fica em cima, quem ele falar em segundo fica embaixo. Já começa por aí. Esse exercício tem um detalhezinho a mais do que isso, tá? Por quê? Veja, ele colocou os dois gráficos indicando para nós ali, né, qual vai ser a quantidade de peças produzidas no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto e quinto, e também colocou para nós as horas trabalhadas no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Ok, eu já percebi que nós vamos ter uma relação entre elas, né, entre essas quantidades. E aí ele pergunta qual foi a metodologia, né, mais eficiente. Então vamos lá, vamos começar a montar essas razões que foram solicitadas. Eu vou montar dia a dia, sempre tomando aquele cuidado com a ordem que foi citada. Número de peças primeiro, número de horas trabalhadas em segundo, número de peças em cima, número de horas embaixo, tá bom? E às vezes poderia acontecer ele colocar os gráficos trocados, sabe? Colocar horas trabalhadas em cima e peças produzidas embaixo para você já ir modelando de uma forma diferente, tá? E isso pode acontecer se tivesse importância isso, e aí, né, faria para te prejudicar. É ficar muito esperto, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, como eu já sei que eu vou comparar a de cima com a de baixo, eu já vou montando direto essas razões, então, aqui mesmo, aqui embaixo de cada coluninha desse gráfico, né? Então, eu sei que a primeira razão vai ser de 800 peças para 4 horas. No segundo dia, são 1.000 peças para 8. Olha lá, eu já estou olhando os valores aqui que ele colocou em cima de cada coluna, tá bom? Vamos adiantar um pouquinho, com bastante cuidado, para a gente não confundir um número ou outro aí, tá? E principalmente você que tem aí uns númerozinhos mais estranhos, igual o meu ali, você vendo aquele meu 4 ali, ficou esquisito, né? Tem que caprichar um pouquinho mais, começa desde já que você está se preparando, acostuma escrever número bonitinho, para não escrever um 4 e na hora da pressa ali, na hora que você está resolvendo, achar que é um 9, tá? Cuidado. Bom, então depois de feito isso, você vai ter que analisar qual dessas razões é a maior. Qual delas é maior? E aí que entra um outro lance, que é o lance da proporção, que é bem fácil de se entender também o que é proporção. Uma vez que você entendeu o que é razão, basta você saber que existem razões que, mesmo tendo valores diferentes em seus antecedentes e consequentes, elas têm o mesmo valor. Como assim, professor? Tipo aqui, ó, por exemplo, o 800 sobre 4, eu posso brincar. Inclusive, a leitura aqui eu li como uma fração, né? Como é uma razão, eu teria que falar assim, 800 para 4. 800, número de peças, 4, número de horas, tá bom? 800 para 4. Eu poderia brincar com isso e sair aqui dividindo isso daqui, por exemplo, por 2. Eu sei que dá para dividir por 4, tá? Mas eu vou dividir por 2 primeiro para fazer graça. Então, compararia lá 400 sobre 2, ou para 2. Ou seja, essas duas razões, vejam que o antecedente elas são diferentes, mas mantém-se uma proporção. Da mesma forma que eu poderia multiplicar também, tá? Eu poderia fazer 800, por exemplo, vezes 3, que dá 2.400, e 4 vezes 3, que dá 12. Olha lá, ó. Eu poderia brincar com isso. Essas três razões aqui, elas indicam o mesmo valor, porque se você se ligou no que eu falei lá no comecinho, uma razão é uma divisão. Faz aí, quanto que dá? 2.400 dividido por 12. Muito bem, se eu dividir 24 por 12 vai dar 2, sobra 2 zeros, 200.
800 dividido por 4, 200. 400 dividido por 2, 200 também. Então a gente vai montando as proporções. O detalhe é que essas proporções, todas as razões envolvidas nela, sempre vão dar o mesmo resultado quando a gente divide. Essa é a sacada que a gente precisa inicialmente. Porque daí a gente bate o olho nessas razões aqui e começa a ficar mais fácil para a gente comparar. Porque eu já sei que eu posso procurar ou uma razão equivalente por meio de simplificações, ou eu posso dividir. Quando eu perceber a divisão, que é o caso desse exercício, eu não preciso nem perder tempo. E o legal do Enem é isso, que na maioria das vezes, nesses exercícios, as continhas são fáceis. E aí o cara que não resolve esse tipo de exercício porque pulou, porque não deu tempo, tem que sentar e chorar. Porque olha só, você pega aqui 800 dividido por 4, você já sabe que vai dar 200. 1000 dividido por 8, e aí é legal a gente brincar com cálculo mental às vezes, porque ajuda bastante a gente nessas continhas, né? Por exemplo, o 1000 dividido por 8, aí tem umas dicas para agilizar a divisão por 8, que é assim, o 8 é a mesma coisa que dividir por 2, por 2 e por 2, que é 2 ao cubo, que dá 8. Tá? Então, se eu dividir, por exemplo, 1000 por 2, vai dar 500. Então, eu já fiz uma divisão por 2. Se eu dividir por 2 de novo, vai dar 250. Se eu dividir por 2, 125. Então, eu já sei que 1000 dividido por 8 vai dar 125. Então, aqui eu poderia até colocar que é para uma unidade ali, ó. Tá? Eu simplificando por, como se tivesse simplificado por 4 e por 8. Essa daqui também tem uma dica. Quando divide por 5, ao invés de você ficar armando continha, pô, multiplica por 2 primeiro em cima e embaixo, que aí você vai ter lá o valor de 2.200 dividido por 10. Você só simplifica um zero. Então, essa conta vai dar 220. Como é uma simplificação, eu posso colocar o 1 ali, tá bom? Então, continuando, né? 1.800, aqui tá fácil, aqui nem precisaria brincar muito, né? 18 dividido por 2, a gente sabe quanto que vai dar isso, né? 18 dividido por... 18 dividido por 9, já falei que dava 2. Vai ser o 200, tá bom? E aí, esse outro, mesma coisa, vou multiplicar aqui, 1.400. Ah, olha... olha que perigo, ainda bem que eu percebi, porque ia dar um número muito grande esse daqui, né? Olha o que eu fiz, eu coloquei o 1.400 dividido por 5, e é 10 aqui, né? Olha, cuidado para não cometer essa gafe, tá vendo? Olha, com toda a atenção do mundo que eu estou fazendo aqui, ainda escorreguei, hein? Imagina na hora da prova na pressa, não pode, hein? Não pode, tá legal? Fica esperto, tá vendo? Quase que eu capoto aqui. Dividir por 10 é mais fácil, é só simplificar o zero, que vai dar 140, tá bom? Então, olha lá, agora a gente já sabe, né? Olhando aí, qual vai ser o dia que tem a maior eficiência, ou seja, qual dessas razões tem um maior valor. Como eu deixei tudo como 1 aqui embaixo, para comparar essas razões, como já é o resultado, a maior delas vai ser a mais eficiente, que vai acontecer no dia 3, então, alternativa C, tá bom? Então, veja que é um exercício fácil, mas, cara, tem que tomar muito cuidado, porque é cheio de detalhezinhos e, às vezes, uma continha, um número feio, um número trocado, a gente capota, não é mesmo? Tem que ficar muito esperto com esses detalhes aí, legal? Então, é tranquilo, é bem fácil, tá? E, de novo, eu vou reforçar aquela ideia. Você que está querendo passar em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem, cara, você não pode perder esse tipo de questão, tá bom? Então, vem comigo para mais um exercício para a gente entender certinho como que funciona esse esquema de razão e proporção no Enem. Então, olha lá, vamos para o enunciado e a gente já vem analisando as situações. Você vai ver que é muito rotineiro, né, esse tipo de pergunta. Quer ver? Ó, ele fala assim, diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtro d'água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Eu já estou interpretando, eu já li e já entendi que tem 5, aí 4 serão escolhidos, um vai ser descartado, né? Nos testes foram medidas as massas de agentes contaminantes em miligramas que não são capturados por cada um do filtro, né, em diferentes períodos em dia, como segue as anotações aqui, ó. Então ele colocou assim, ó,
Filtro 1, 18 miligramas em 6 dias. Filtro 2, 15 miligramas, né? Que é a quantidade que passou, né? Que não foi capturado, tá vendo? Olha lá, ó, não foi capturado. E a própria leitura que você faz aqui é legal que você já percebe que você está fazendo uma comparação, né? 18 para 6, 15 para 3, enfim, você já nota na própria leitura que você está falando da comparação entre essas grandezas. Bom, e aí ele continua falando assim. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa, olha a comparação que ele pediu, hein? Da massa de contaminantes não capturados com quem? Com o número de dias. Então vamos ficar esperto nessa ordem, tá bom? Massa e número de dias é a ordem que ele citou para a gente comparar. E ele quer saber qual foi o filtro descartado. Aí você pode perguntar assim, professor, mas por que eu vou descartar o que tem a maior razão? E você lembra do lance dos distratores? Olha que brincadeira chata que ele faz. Ele quer que você descarta o de maior razão, porque o que der maior razão, pessoal, é o que está passando mais miligramas por dia. Se ligou na lógica do negócio? Tá? Então a gente vai ter que fazer as comparações agora. Vamos colocar aqui organizadamente, ó, de forma bem legal, bem bonitinha. A gente pode fazer assim, pô, filtro 1. Então eu vou comparar a massa com a quantidade de dias. Se você quiser anotar na hora que você está estudando, para você não esquecer, não tem problema. Na hora do Enem não precisa perder esse tempo, tá bom? Vai só fazendo com bastante atenção. Então, olha lá, ó, massa, pô, 18 miligramas para 6 dias. Isso aqui você já sabe que vai dar 3, não é verdade? Já marca ali, não perde tempo. Olha lá, ó. Agora vamos para o filtro 2. O filtro 2, massa para dias. Pronto, já sei que deu 5. 5 o quê, professor? Então aqui a gente tem 5 miligramas por dia. Tá? Essa é a essência da parada, como se tivesse colocado 1 aqui, porque eu dividi e já deu inteiro a resposta. Bom, mais um. Vamos lá para o filtro 3, que é 18 para 4. Professor, essa não dá divisão exata. O que eu faço? Brinca de simplificar. Ou vai me dizer que seu professor de matemática nunca falou para você a célebre frase que simplifica que fica mais simples? É só simplificar, meu amigo. Se eu dividir isso aqui por 2, ó, e dividir por 2, vai dar 9 sobre 2. E 9 sobre 2, aí ficou fácil, 4,5. Né? Então eu já sei que é 4,5 miligramas por dia. Então perceba que o que eu estou fazendo agora é tentando deixar, igual foi no outro exercício, tudo dividido por 1, para eu poder fazer a comparação entre eles, né? Não a comparação entre grandezas, entre cada um dos filtros, para verificar o que passou mais. Então vamos lá, ó. E aí já ficou fácil, as outras você nem precisava ficar fazendo continha, porque elas estão de graça. Ó, 6 dividido por 3, que vai dar 2, e aí o último, que é, aqui é F4, né? O quarto filtro, e aí o quinto filtro, que vai ser 3 para 2, 3 dividido por 2 dá 1,5, essa continha a gente já decora, não é mesmo? E aí tá na cara que o filtro 2 é o que deixou passar mais massa desses agentes, na verdade? Então a gente já pode concluir aí, né, que esse filtro 2 aí é o que não está muito legal, na verdade? Ele tem a maior razão. Então, se ele tem a maior razão, ele vai ser a alternativa certa para a gente. Legal? Olha lá, alternativa B. Olha que exercício tranquilinho, não é mesmo? Bem gostoso. E dá para fazer rapidinho, né? Isso que é bom. Tipo, pega uma prova que você uma questão que você percebeu que está comparando os valores, já cai matando. Já vai nela e só toma cuidado com essas dicas de razão, para não confundir o que fica em cima, o que fica embaixo, né? Ou, de repente, até trocar alguma interpretação, como esse daqui, ele pediu a maior razão, né? Então, para descartar, não é verdade? Então, às vezes você calcula, como você leu lá na pressa que tem que descartar, e eu estou preocupado com a leitura sua, porque é o que a gente tem percebido dos alunos, né, de várias escolas e cursinhos aí que a gente está acompanhando. A galera fala assim, professor, eu me lasquei porque eu não prestei atenção. Era para descartar e eu não vi que era o maior, porque geralmente quando descarta é o pior deles. E aí acaba capotando, né, por um estalo, por um segundo de bobeira. Leia com atenção, marca certinho esses detalhes. Beleza? Vamos lá então.
mais um exercício para a gente fechar, para você ver, porque a ideia aqui, né, é mostrar para você que está se preparando para prestar a prova do Enem e está tentando aí uma vaga em medicina. Eu quero mostrar para você, quero que você acompanhe nossos vídeos que vão rolar até o final do ano. Eu quero que você perceba que a prova do Enem, ela tem um padrão, para você que eles montam a questão e com isso a gente consegue perceber um padrão para a gente resolver essas questões, tá? E quando você saca o padrão, você olha para o exercício e já fala, meu, eu já sei o que eu vou fazer. Por exemplo, eu nem li o exercício ainda, mas eu olhei para isso daqui, eu já percebi que é aquele tipo de exercício, e como eu já fiz vários deles, e você vai perceber que a gente vai falando isso ao longo das nossas aulas, cara, olha aqui, é muito parecido com o outro. Eu olhei a estrutura, a carinha dele lá. Então, ele tem exercícios que eles estão comparando. E aqui também tem exercício que eles estão comparando, tá? Eu já percebi a estrutura, porque ele falou 2 gramas para cada 50 gramas. Eu nem li o que é, mas eu já sei que eu vou ter que montar uma razão. E provavelmente eu vou ter que identificar a que é maior ou que é a menor. Então isso é um padrão de praxe. Falou de razão e proporção, aparece muito isso, que é o tipo de exercício que a gente vai encontrar na prova, tá bom? Então vamos resolver isso aqui para a gente finalizar nossa aula. Ele dita o seguinte para nós, ó. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. A marca A apresenta a seguinte relação: 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Marca B, 5 de fibra, 40 de pão. Marca C, 5 para 100, 6 para 90 e 7 para 70. Já vi que está montando razões ali. Mas vamos ver o que ele pede para eu já ir montando meio que de forma organizada, para não sair montando tudo de forma aleatória aí, né? Ele diz o seguinte: recomenda-se a ingestão de pão que possui a maior concentração de fibras. Tá? Então, veja que para a gente encontrar a maior concentração de fibras, eu tenho que comparar quantos gramas de fibras para quantos gramas de pão, ou seja, é a massa de fibras para a massa de pão. Essa é a relação que ele quer que a gente encontre, que a gente determine, não é verdade? Eu tenho que tomar cuidado com essa ordem, senão eu faço coisa errada, tá? Então eu quero a maior concentração de fibras possível. Bom, como que você sabe que essa é a concentração, professor? Bom, primeiro, a ideia é meio que lógica, né? Mas vamos supor que você não entendeu a lógica da parada. Ele falou aqui, ó, apresentam as seguintes concentrações de fibras. O que é concentração? Massa de fibra por massa de pão. Ah lá, eu fiz isso, massa de fibra por massa de pão. Gente, tem um ou outro exercício no Enem que realmente é chato, mas a maioria deles são fáceis e bonzinhos, sabe? Eles estão ali, o enunciado está te dando um abraço, ele conta para você o que tem que fazer. Presta bastante atenção, tá? Para não perder questão como essa por bobeira e o TRI te derrubar. Olha lá, ó. Porque agora eu vou fazer o seguinte, vou comparar, vou pegar a marca A e vou escrever a razão, que é essa comparação que eu estou procurando. Então eu vou colocar 2 para 50. Nesse exercício eu vou montar todas elas para eu te mostrar um detalhezinho, tá? Na letra B vai ficar 5 para 40, na letra C vai ficar 5 para 100, na letra D vai ficar 6 para 90 e na letra E vai ficar 7 para 70, bom? Então, olha lá, montei todas elas. E olhando assim, daria para a gente já descobrir qual é a que apresenta a maior concentração? Qual delas seria aí para nós essa que apresenta a maior concentração de fibras aí pela massa de pão? Só de olhar, será que a gente consegue calcular de cabeça assim rapidinho? Algumas contas sim, né? Então uma dica que é bem interessante é você tentar olhar jogando tudo para porcentagem ou tentar fazer a divisão, tá? O que ficar mais prático para você. Eu aqui nesse caso, eu pensei assim, ó, por exemplo, a letra A, se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, porque aí eu vou buscando quem? A proporção. Vou buscar frações que remetem a proporções, tá? Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2, dá 4 sobre 100. Tá, beleza. Esse aqui
eu já posso descartá-lo. Mas por que, professor, você já vai jogar fora? Lembrando que eu estou procurando a maior, na verdade, eu estou atento a esse detalhe. Então eu já vou descartar. Por quê, professor? Porque eu estou vendo essa daqui, ó, que também está dividido por 100. Quer dizer, eu tenho uma divisão por 100 e tenho uma divisão por 100. E o número de cima é maior. O 5 aqui é maior do que 4. Então eu já descarto ela. Tipo, é uma sacada. Você acha uma e vai comparando com as demais. Não que seja, sempre vai dar certo, mas algumas vezes funciona, tá? E muito bem. Ó, por exemplo, essa última aqui, eu já vi que se eu simplificar por 7, lembra daquela frase? Simplifica que fica mais simples. Ah, se eu simplificar por 7, dá 1 sobre 10. Tipo assim, né? Ó, dentro dessa divisão, pô, se você quiser até colocar como 0,1, também pode. Né? Ou você poderia colocar ali como 10 sobre 100, fica tranquilo. Né? Aqui, se você quisesse colocar em decimal, pô, professor, eu gosto de brincar com os decimais, para mim fica mais prático. Olha lá, também, desde que você faça as comparações, de certa forma, né? Compare elas certinho, tá bom? Então, por exemplo, só de fazer isso, eu já descarto essa daqui também, tá fora a letra C. Por quê? Porque ela é menor do que a letra E. Olha lá. Então eu já vou fazendo uma e já vou descartando, né? Uma em relação à outra. Olha essa letra D aqui. A letra D ela tem um probleminha sério. Por quê? A gente não vai conseguir transformar esse 90 em 100 de forma tão fácil, né? Mas de repente eu posso brincar com uma simplificação para ver se chega numa conta mais fácil, né? Ou mais simples. Por exemplo, pensei aqui em dividir por 3, por exemplo, essa conta. E daria aqui 2 para 30. De repente, talvez, às vezes ajuda, fica mais fácil, né, de brincar, ou não ficou, professor, ainda continua complicado, e aí a gente vai ter que brincar de fazer a divisão depois, então isso vai ser inevitável, né, então às vezes tem uma ou outra que a gente vai travar. Essa outra aqui, eu acho que ela é mais fácil, porque se eu dividir por 5, dá 1 sobre 8, tá? Então, por exemplo, uma análise que a gente faz é a seguinte: quando o número aqui em cima, eles ficam iguais, quanto menor o número de baixo, maior é a razão. Anota isso, que isso ajuda tanto na hora de comparar esses caras. Exercício do Enem, se você sacar essas dicas de comparação, e eu vou repetir para você, veja, e vou desde a essência de tudo que eu estou falando desse exercício, que na verdade eu separei ele para contar isso aqui para você, que você vai anotar aí para você não esquecer mais. Quando eu comparo duas razões que têm o mesmo número de baixo, que é o consequente, a maior é aquela que tem o antecedente maior. Então, por exemplo, quem é maior? 5 sobre 100 ou 4 sobre 100? Isso funciona para frações também. Quando o número de baixo ele é igual, maior vai ser aquele que tem o número maior em cima. Perfeito? Tá? Guarda essa dica. Quando o número de cima for igual, maior será a razão, agora anota isso, hein? Maior será a razão, aquela que tem o menor valor aqui embaixo, tá? Então, quanto menor for o número de baixo, maior é o resultado da divisão. Por quê, professor? É meio que lógico, tá? Porque eu estou dividindo, aqui no caso, em mais partes, eu estou dividindo por 10. Então, quer dizer, se eu estou dividindo por 10, o resultado, 1 dividido por 10, eu tenho R$1, vou dividir para 10 pessoas, eu tenho R$1, vou dividir para 8, quem vai pegar mais? Quando eu divido por 10, diminui a quantidade de dinheiro para os caras, né? Então quer dizer, professor, que essa daqui, se eu simplificar mais uma vez por 2, vai ficar 1 e 15, já me ajuda também, porque aí eu tenho todos os números em cima igual. Então, iguais, né? Olha que dica sensacional, cara, para você fazer as comparaçõezinhas. Então, é lógico que eu estou aqui enfeitando o pavão, contando para você tudo isso. Na hora da prova, uma vez que você brincou com essas simplificações, precisa conhecer a tabuada, eu sei, para simplificar, né, dividir e tal. Mas uma vez que você conseguiu transformar tudo igual em cima ou igual embaixo, usa essa dica que eu mostrei para você e pronto, você matou o exercício. Acabou, cara, não tem mais segredo. Porque quem tem o menor consequente? Qual das três tem o menor valor ali embaixo?
é a B. Então eu já descartei essa aqui automaticamente e cheguei na alternativa certa, que é a letra B. Olha, essa dica aqui vale ouro, tá? Porque agiliza muito, você ganha muito tempo na prova. E eu sei que, mesmo você que não fez a prova, você tá ligado que tempo é uma coisa que é precioso na hora da prova do Enem. Se você não cuidar dele, você capota, você deixa questões sem fazer e às vezes pula questões ou não dá tempo de fazer questões que são fáceis e você acaba perdendo muitos pontos preciosos, principalmente se você quer passar em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem, tá bom? Então, grava essas dicas aí, fique ligado, né, nas nossas redes sociais, se inscreve aqui no nosso YouTube, tá bom? Já deixa o sininho ativado também para você receber as notificações das nossas lives, dos nossos vídeos que a gente está publicando aí. Se inscreve lá também no nosso Instagram, tá legal? E é o seguinte, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso workshop, você aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem. A gente quer muito te ajudar a conquistar a sua vaga, beleza? Então, por hoje é só. Bom, espero que você tenha aproveitado essas dicas, espero também que você assista nossas próximas aulas, se inscreva no nosso workshop e tudo de bom aí, até mais, hein? A gente se vê por aí, beleza? Tchau, tchau e até mais!